Fala galera do Grande Prêmio, boa noite. Eu, Evelyn Guimarães, hoje responsável pela edição noturna do GP às 10. Tudo bem? Bom, não tem outro assunto para falar hoje senão os testes, né, da Fórmula 1 lá em Abu Dhabi. A temporada acabou domingo, com a vitória lá do Valtteri Bottas, numa corrida bem sonolenta, né, sem grandes disputas, a não ser ali Grosjean com Stroll e tudo mais, aquele ensaio do Hamilton no final ali para chegar no Bottas, mas nada daquilo que a gente esperava para uma última etapa da Fórmula 1, e a corrida também não fez jus à temporada que foi a Fórmula 1, né, pelo menos até ali, o momento em que o Vettel deixou de ser um grande adversário do Hamilton. Mas enfim, temporada finita, né, morta, mas as equipes continuam lá em Abu Dhabi. As equipes fizeram hoje, né, o primeiro dia de testes, amanhã tem o último dia, e aí sim a temporada acaba de verdade para eles. Mas esses 2 dias de testes são importantes, e o dia de hoje também foi muito importante porque Robert Kubica, né, finalmente entrou no carro atual da Williams, e a gente pôde acompanhar o desenvolvimento dele, o desempenho dele e tudo mais, ali com tempos, com stints, fazer comparações de pneus, de velocidade, de constância. Então assim, foi um dia bem agitado para a Fórmula 1, em função principalmente desse primeiro contato, né, do Kubica com o carro da Williams, e principalmente a gente conseguir acompanhar o desempenho dele, que não tinha acontecido ainda, né? Mesmo que ele tenha testado lá na metade do ano, depois do GP da Hungria, com o carro da Renault, a gente não teve parâmetro de tempo, nem de desempenho, nem de nada. Então hoje foi um dia importante por causa disso. Mas antes de falar do polonês, vamos falar de uma forma geral desses testes. É claro que as equipes assim estão ansiosas pelo ano que vem, né, McLaren, pelo fim da parceria com a Honda, muita gente aí querendo logo que essa temporada finalmente, aliás, querendo logo que a temporada seguinte comece. É o caso da Ferrari, por exemplo, depois dessa derrota para a Mercedes, né, numa temporada em que eles realmente ameaçaram a Mercedes. Então eu acho que todo mundo em Maranello não vê a hora de começar a temporada do ano que vem. Então hoje foi um dia em que as equipes também aproveitaram para testar peças novas, né? A gente sabe que o regulamento desse ano para o ano que vem não muda tanto em relação aos carros, não é uma mudança drástica como aconteceu do ano passado para esse. Então assim, muita coisa vai ser aproveitada, e as equipes aproveitaram hoje também para fazer testes principalmente de peças aerodinâmicas. Então muitos carros rodaram hoje com aquelas grades, né, com todas aquelas parafernálias que eles usam como sensores para poder avaliar a eficiência das novas peças, né, para de repente levar isso para adiante ou não, por uma análise, né, tudo é claro vai para a fábrica depois para o desenho dos carros, dos próximos carros e etc. Então assim, foi um dia importante por isso. A Pirelli também usou esse dia para o teste de pneu. Então a maioria, todo mundo usou os novos compostos da Pirelli, principalmente o hipermacio, que é um composto novo que vai chegar aí pro ano que vem, que tem a bandinha lá, a marcação dele em rosa. É um composto que é 2 vezes mais macio do que o ultra macio, que já é, né, o limite desses pneus. Mas a verdade é que a Pirelli mudou a composição novamente, né? Ela tá deixando os pneus mais macios para o ano que vem, numa tentativa talvez aí de agitar um pouco mais as corridas, de criar situações maiores de pit stop, diferentes estratégias, né? Então assim, são 7 tipos de pneus, ainda tem os pneus mais duros e tudo mais, mesmo eles são mais macios do que a gente vem vendo nesses anos de Pirelli. Então assim, todo mundo testou com esses pneus, ainda que a gente não possa tirar uma referência quanto aos tempos, né? Então, por exemplo, o Kimi Raikkonen foi o mais rápido hoje, ele andou em 1:37,768, e é um tempo alto, bem alto, porque a pole do Bottas foi 1,5 segundos mais rápida. Então assim, não tem como a gente tirar um parâmetro disso, mas de qualquer forma o finlandês liderou essa sessão de treinos, andou bastante também lá em Abu Dhabi, andou quase 100 voltas, 99 voltas ele deu ao longo do dia, né? Os testes foram feitos de dia. Então assim, mostra mais uma vez que a Ferrari
continua bem, mesmo com essas diferenças aí de pneus, de peso de carro, do que tá testando. Atrás do Raikkonen ficou o Ricciardo, né, com a Red Bull, ele ficou quase 3 décimos atrás. E aí o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton testou bastante, né? Ano passado ele deu um migué lá e se mandou, não quis testar muito. Mas esse ano ele tá aí testando, testou os pneus, testou bastante, andou bastante com a Mercedes. Foram 109 voltas ao todo. Então, assim, aliás, desculpa, foram 136 voltas ao todo. Ele só não andou mais do que o Romain Grosjean, que andou uma volta a mais que ele. Mas assim, ele realmente mostra que não quer dar chance, né? Como aconteceu no ano passado, quando aconteceu no ano retrasado em relação ao Rosberg, e também ano passado em relação ao Vettel. Então ele testou bastante os pneus. E ele disse uma coisa interessante, que esses pneus hipermacios são os melhores que a Pirelli já fez. Então, assim, bem satisfeito saiu o inglês. Amanhã ele cede o carro pro Bottas, né? Não testa mais. Então, quer dizer, o ano do Hamilton acabou mesmo hoje, mas o desempenho dele foi bem interessante também. Muita gente titular, né? Muitos pilotos titulares andaram, Alonso andou, Lance Stroll andou, Hülkenberg andou, Ericsson andou. O Alonso, inclusive, teve um acidente, né, de manhã, meio que atrasou o plano deles, mas no fim ele conseguiu completar, até completou bastante voltas, 115 voltas, foi bem o espanhol, sexto tempo. O Stroll fez o 5º tempo e o Romain Grosjean o 4º, né, dos principais titulares aí que andaram hoje. Falando um pouquinho do Kubica, ele foi muito bem também, né, na minha opinião, assim, o que a gente mais tinha em relação de preocupação em relação ao Kubica era a capacidade dele de andar rápido, de andar constante, de fazer muitas voltas seguidas, e ele realmente conseguiu. Ele deu, ao todo, ele andou 100 voltas, quer dizer, quase 2 GPs de Abu Dhabi, saiu do carro super bem, sem muito cansaço, nem nada, deu muitas entrevistas depois, disse que realmente ele tem limitações, mas que o próprio corpo dele consegue compensar essas limitações. Ele ficou muito satisfeito com a forma como ele pilotou hoje, com a forma como o teste transcorreu. Ele fez o 9º melhor tempo, em 1:41.296. Ele não andou com os pneus novos, ele andou com pneus macios, e foi muito interessante esse tempo, porque ele ficou assim, não ficou muito longe não das marcas de Massa e Stroll durante o fim de semana. Então, assim, mesmo com pneu super macio, etc. Então, assim, foi bem interessante esse primeiro dia do Kubica. E mostrou que ele tem capacidade, né? Capacidade física para estar na Fórmula 1, para realmente fazer uma temporada completa. Ele mesmo disse isso, que ele se sente tão bem, ou até melhor, como ele, né, do que quando ele deixou a Fórmula 1 lá antes daquele, né, do acidente lá em 2011. Amanhã ele volta para o carro, novamente vai andar aí bastante com essa Williams atual. Acho que provavelmente amanhã ele vai testar já os pneus novos da Pirelli. Aí a gente vai ter uma comparação melhor até com relação aos outros pilotos. Sebastian Vettel também vai andar amanhã com a Ferrari, então vamos ver o que a gente pode tirar desse segundo dia de testes. Mas falando do polonês, realmente ele impressionou hoje nesse primeiro dia. Ele fez stints longos, né, alternando com stints mais curtos, então ele andava 12 voltas, 13 voltas em cima do mesmo pneu, depois parava, aí alguns stints mais curtos, 6 voltinhas ali e tudo mais, e assim ele foi durante 6 horas, ele andou mais de 500 quilômetros hoje lá em Abu Dhabi. E a Williams também, né, falou que se impressionou com a qualidade das informações que ele deu, com a qualidade dos stints que ele fez. Então, assim, realmente parece que vamos ter um desempenho bem mais intenso, bem mais competitivo do que a gente estava imaginando desse Kubica nessa volta dele à Fórmula 1. Ainda não temos nenhum anúncio oficial aí da Williams, mas como o Diário Motorsport, parceiro aqui do Grande Prêmio, revelou já na semana passada, esse contrato já está assinado, tá certo? Só para finalizar, esse final de semana tem Fórmula E lá em Hong Kong, é a abertura do campeonato. A gente montou um guia bacana aí para você não perder nada sobre essa nova temporada. Então, Fórmula 1 acaba, Fórmula E
dá o pontapé inicial aí dessa temporada. A gente tem entrevistas exclusivas lá no site. Hoje foi ao ar a entrevista do chefão da Fórmula E, falando sobre a expectativa deles da temporada e principalmente a meta de aumentar o número de fãs, né, a fanbase deles. Eles querem mais gente, querem popularizar de fato a categoria. E ao longo da semana aí tem entrevistas exclusivas aí com o Lucas de Grassi, Nelson Piquet, então não perde, tá bom? Então, gente, por hoje é só e eu volto daqui a 2 semanas ou em alguma edição extraordinária, tá certo? Boa noite!